número legal, declaro abertos os trabalhos da 27ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. A ata para aprovação, que submeto aos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Senhores conselheiros, no retorno às nossas atividades, antes de mais nada, eu desejo agradecer a conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminente vice-presidente, que se desincumbiu da tarefa, contento como era de se esperar. Agradeço a Vossa Excelência os cuidados e a competência com que desempenhou as funções afetas à presidência. Agradeço também a participação de Sua Excelência e do conselheiro Eduardo Ramalho, em especial, por ocasião da realização do seminário Iluminação das Cidades, Regulação e Práticas Administrativas, que, ao que sei, foi coroado de êxito, com a participação de cerca de 850 interessados que estiveram presentes aqui na Escola de Contas, em Araraquara, e acompanharam os debates. Tenho certeza que os resultados foram profícuos e realmente corresponderam às expectativas nossas. Agradeço aos demais senhores conselheiros que participaram também do evento. E lembro que amanhã ocorrerá o 14º encontro, 18º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais em Ourinhos. Eu não vou poder estar presente como gostaria, em razão de agenda. A gente sai alguns dias e a agenda já fica acumulada, né? As coisas, eventualmente, as pessoas esperando. Então, não vou poder ir a Ourinhos, estará presente nosso diretor-geral, procurador-geral de contas, e renovo a Vossas Excelências o convite para participarem. Informo que a sustentação oral requerida no item... Eu despachei hoje uma sustentação oral. Eu vou verificar, me parece que é num processo da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Já deveria ter chegado. Muito bem. Indago ao eminente Procurador-Geral de Contas se deseja sustentar oralmente qualquer dos processos, obter vista deles antes da sessão. Não há interesse, senhor presidente. Podemos partir, então, para examinar os editais estaduais. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Não? Veja só, a gente sai 15 dias, fica tudo desorganizado. Vamos ver onde é que estamos, então. Do Renato Martins Costa, é pauta. Não há exames de edital estadual, é verdade, é pauta. Então, portanto, o item primeiro, o conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, saudando o seu retorno, os eminentes conselheiros, os eminentes procuradores-geral do MPC e chefe da PFE, e a todos os presentes. Senhor presidente, o eminente Dr. Luiz Menezes Neto solicitou-me que retirasse de pauta o item 1, já que a PFE está encetando estudos em relação ao tema objeto da discussão nesta ação rescisória. Sua Excelência gostaria de aprofundá-los. Me parece sempre da maior utilidade para as decisões desta Corte a colaboração da digna PFE, então eu retiro de pauta e já de imediato abro vista à manifestação de Sua Excelência. Perfeitamente. Fica adiado, portanto, o item primeiro. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra na sequência. Senhor presidente, primeiramente, bom retorno, Vossa Excelência. Cumprimento também os senhores conselheiros, os senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral. Eu relato o item 2 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, a FUNDUNESP, contra acórdão que julgou irregulares pregão, contrato, termo de aditamento celebrados entre a Fundação e a Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual das Cooperativas Médicas. A instrução, ATJ, sua chefia, opinaram pelo não provimento do recurso. A PFE manifestou-se pelo provimento. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Conhecido. No mérito, como consta do relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, a principal questão suscitada, que foi a exigência de atestados
acompanhados de cópias autenticadas de notas fiscais, não encontra previsão na legislação de regência e, portanto, não vem sendo aceita por esse tribunal, conforme os precedentes citados no relatório. As razões recursais não foram aptas a modificar o panorama processual. Nessa conformidade, o meu voto é pelo não provimento do recurso. Em discussão? Tirar a discussão em votação. Aprovado. Eu passo a relatar o item 3 da pauta. Em exame, uma ação de rescisão de julgado proposta pela Procuradoria da Fazenda do Estado, objetivando desconstituir decisão singular que determinou o registro do ato de aposentadoria da senhora Antônia Regina Ferreira Furegato. Chefia de ATJ e Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo conhecimento e pela procedência da ação de rescisão. Em preliminar, a ação rescisória foi interposta por parte legítima e é tempestiva. Além disso, encontra-se bem fundamentada no inciso 1 do artigo 76 da Lei Complementar 709, por inobservância à literal disposição de lei. Assim, eu conheço da ação de rescisão. Plenário também. No mérito, eu observo que esse tribunal, a exemplo das decisões proferidas nos TCs 15.111, 19.253.026.05, 42.15.026.12, 46.616.026.12, entre outros, tem julgados ilegais os atos concessórios de aposentadoria em cujos proventos há incorporação de vantagem pecuniária de acordo com o artigo 1º da resolução da CRUESP 143, que contraria o artigo 1º, inciso 2, da Lei Complementar 813 de 96, a lei estabelece que a incorporação será feita na proporção de 1/10 do valor da vantagem por ano até o limite de 10 décimos. No entanto, no caso dos autos, que abrigou a decisão recidenda, embora a fiscalização tenha apontado que a senhora Antônia Regina Ferreira Furegato, após 5 anos, incorporou a totalidade da gratificação referente à função de chefe de departamento, de acordo com a resolução CRUESP, o ato de aposentadoria foi julgado legal, com respectivo termo, sem que fosse observada a falha indicada. Sendo assim, o julgado objeto da rescisória deve ser desconstituído, pois não considerou o fato em conteste nos autos, resultando na inobservância do artigo 1º do inciso 2 da Lei Complementar número 813 de 96. Feitas essas considerações, eu proponho que voto pela procedência de ação de rescisão para a fim de desconstituir o julgado, devendo o processo retornar ao relator originário. A relatora vota pela procedência da ação. Está em discussão. O conselheiro Roque Stadini para discutir. Eu não tenho nenhum reparo a fazer ao voto da eminente conselheira, até porque essa matéria está clara. O que me preocupa é o seguinte, como Vossa Excelência disse bem, esses atos da universidade, eles vêm por uma resolução do CRUESP. Será que nós não deveríamos ou transformar esta matéria em uma súmula, porque há inúmeras decisões nossas dizendo que não se aplica, ou dar um caráter geral, porque provavelmente, não sei, mas seguramente não, esta funcionária não é a única da USP que se beneficiou desse aí, é uma coisa generalizada. Eu não sei, aí eu coloco para que a presidência veja o melhor caminho, senhor presidente, de forma que não fique um ato, não é um ato pessoal contra uma funcionária que foi beneficiada por algo claramente à margem da lei, mas como foi uma decisão do CRUESP, talvez decidir-se que aquela decisão do CRUESP não se aplique, ou alguma medida de caráter geral, porque este caso aqui houve o recurso da PFE. Nos outros casos, veja, portanto, em primeira instância, ele não apontava nada disso. Provavelmente, nós devemos ter dezenas de casos que o passaram desapercebido e teremos, no futuro, um número maior de casos. Não sei, mas acho que nós devíamos procurar, a partir dessa decisão,
ter uma decisão de caráter normativo que atacasse especificamente o ato do CRUESP. Porque esse ato do CRUESP, essas decisões do CRUESP, que é uma espécie de agência aí que decide tudo, pode tudo, e é o que deu a situação que nós estamos com as universidades. Não sei. Há uma auditoria especial em andamento, requerida exatamente por Vossa Excelência, que ainda não chegou ao seu final. Estamos aguardando ainda informações devidas pela universidade. Vossa Excelência acredita que no final dessa auditoria essa providência possa ser tomada? Desde logo encaminhamos de maneira diferente? Para mim, eu ficaria satisfeito com qualquer solução. A hora que a auditoria concluir, agora me preocupa que existam casos e mais casos desses, todos socorridos com essa decisão do CRUESP, que alguns passarão provavelmente, e eu não quero perseguir uma funcionária em si, né? Não é esse o intuito nosso, e nem foi da conselheira, foi corretamente colocado. Mas a verdade é que, não sei se agora ou quando concluir a auditoria, nós temos que atacar diretamente esse ato do CRUESP. Quero crer que nós vamos ter outros problemas lá, como é o caso do problema das contínuas aprovação de cargos que não foram criados por lei, que a universidade, nessas matérias que saíram aí, que a universidade aumentou muito o número de funcionários, só não disseram uma coisa: uma parte significativa do aumento foi a margem da lei. Cresceu muito de funcionário, publicar, com uma parte significativa não teve nem lei, né? Então, não sei, eu de minha parte, eu gostaria de colocar que nós devemos ter uma preocupação que esse ato do CRUESP, ele não beneficiou uma pessoa apenas, e no caso essa daí, e está corretamente colocado, mas ele teve uma implicação generalizada. Aliás, vamos ser sinceros, tem, porque eles ainda estão fazendo isso, eles resistem. Não sei qual é o melhor caminho. Se a auditoria, a hora que ela concluir, propuser uma das medidas dessa, eu estou satisfeito. Eu tenho a impressão de que não se chega ao final na auditoria por causa da greve, e a USP não vem fornecendo ao tribunal os elementos solicitados. Mas imagino que neste caso... Não fornecerá, não é? Vamos falar a verdade. As 3 universidades são difíceis. Mas as medidas, quem pode auxiliar eventualmente também o tribunal, a Procuradoria da Fazenda, que é autora da ação da rescisão aqui, que tem condição eventualmente também de reunir os casos análogos e propor alguma medida conjunta, uma ação em cada caso. Eu solicito desde logo a atenção que teremos da Procuradoria da Fazenda, que é a autora da ação nesse caso e tem legitimidade para examinar os casos análogos. Vossa Excelência concorda com esse endereçamento? Concordo. Enquanto aguardamos tanto a PFE quanto o Ministério Público, os dois estão sobrecarregados, mas é uma questão de grande importância. Mas volto a dizer que estou de pleno acordo com o voto da conselheira. A matéria continua em discussão. Encerrar a discussão em votação, e à margem da discussão, algumas providências serão adotadas para atender à preocupação do conselheiro Antônio Roque Citati. Conselheiro Dimas Ramalho, Senhor presidente, senhores conselheiros, seus procuradores, senhor diretor-geral, trago aqui o item 4, recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular a aplicação de recurso repassado da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo para a Prefeitura de Ituverava, condenando a beneficiária a evolução da respectiva quantia devidamente atualizada, além de proibi-la novos recebimentos. A Assessoria Técnica, Procuradoria da Fazenda Estadual, chefe da TJ, propõe que se dê provimento ao apelo, pois demonstrado que houve correta aplicação do recurso de análise. Já o do outro Ministério Público pelo não provimento de recurso. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, eu voto pelo conhecimento do recurso. E com supedâneo, uma palavra muito bonita, inclusive, no princípio da fungibilidade, acolho a manifestação da Secretaria de Habitação, folha 78 a 82, como recurso ordinário, eis que revestida também dos pressupostos da admissibilidade, legitimidade de parte, permissibilidade e interesse em agir. E quanto ao mérito, os documentos novos trazidos aos autos, explicações, como observou a doutora Assessoria Técnica, mostraram que houve correta aplicação dos recursos, fato atestado pela emissão de parecer conclusivo.
Voto, portanto, nesse caso, pelo provimento do apelo. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua a vacina. O item 5, senhor presidente, requeiro retirada de pauta, votando ao gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria fica adiada. Palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários. Senhor presidente, relato em conjunto os itens 6 e 7. Deferido. Em exame, recursos ordinários interpostos pela PFE, pela FDE, contra acórdãos das primeira e segunda Câmara, que julgaram irregulares termos aditivos e contratos anteriormente julgados irregulares, celebrados com as empresas Profac Engenharia e Comércio Limitada, item 6, e Masa e Fregolente Eletricidade e Construções Limitada, item 7, objetivando a construção de prédios escolares em estrutura pré-moldada de concreto. A instrução é desfavorável. Relatório e votos disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão. Aprovado. Pelo conhecimento. Está aprovado. Aprovado conhecimento. No mérito, é inexorável a aplicação do princípio da assessoriedade aos editivos em exame, que estão contaminados pelos mesmos vícios dos contratos iniciais. Ante o exposto, acompanha a instrução e voto pelo provimento dos recursos, mantendo-se na íntegra as decisões combatidas. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Valdenir Polizelli. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, demais presentes. O item 8 é o recurso ordinário interposto pela Secretaria de Estado da Saúde em face da decisão que julgou irregular contrato de gestão e aplicou multa de 500 UFESPs ao senhor Giovanni Guido Serri. Os autos estiveram na ordem do dia 20 de agosto de 2014, quando então o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho pediu vista dos autos. Retorno os autos a esta sessão, oportunidade em que ratifico o teor do voto anteriormente proferido, no sentido de provimento do recurso, com o fim de considerar regular o contrato de gestão, afastando-se por consequência a penalidade imposta. Passa a palavra, então, ao eminente relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, conforme destacado no voto recorrido, a apresentação de proposta por eventuais organizações sociais que pretendem gerir o hospital, contendo, no mínimo, discriminações de serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, garantindo a continuidade da atividade essencial atualmente prestada pelas unidades hospitalares e a sistemática econômico-financeiro para a operacionalização dos serviços propostos. Não seria materialmente possível sem prévio e abastado conhecimento técnico de complexo hospitalar de porte hospital gerado pela Jussara. Assim como foi decidido pela primeira Câmara, a resolução da Secretaria da Saúde 109/2011 não traz elementos técnicos concretos, específicos, de cada hospital entregue à gestão de organizações sociais, favorecendo a permanência ad eterno das entidades detentoras de contratos prévios. Foi o que aconteceu naquele julgado. E é o que se TC 1860. E é o que se verifica também no presente caso. Quanto a este ponto ainda, a resolução da Secretaria de Saúde, mesmo que se creia ter sido balizada em estudo interno para a Secretaria, não está em conformidade com o artigo 7º, 1, 2 da Lei 9.637 de 98. Com a devida vênia, entendo que as condições impostas no processo de seleção, assim como entendeu a digna assessoria técnica jurídica, impossibilitaram a apresentação de propostas econômicas e materialmente avaliáveis, sem conhecimento prévio dos dados técnicos das organizações sociais interessadas, o que acabou favorecendo a organização que já vinha executando o serviço. E mais, não foi especificamente a apresentação no plano operativo em papel timbrado que contribuiu ao juízo exposto no voto. Isso não foi só isso, evidente. E sim o fato de ser da data de 8 de 2 de 2011, data muito posterior ao termo final de 10 dias úteis, que a própria resolução da Secretaria publicara em 12 de 10 de 2011.
No caso, a manifestação de interesse foi protocolado na Secretaria de Estado da Saúde dia 19/10, mas a planilha orçamentária, cronograma financeiro 2012, propostas mensais, estão datadas de 8/12, ultrapassando muito o prazo de 10 dias úteis. Aliás, não é sem motivo a suposição a ser mencionada, uma vez que, diferentemente da manifestação de interesse por 70, em que consta o protocolo, o ofício 208/11 das folhas 67 não possui nenhum comprovante do protocolo da Secretaria da Saúde. Esses elementos afastam qualquer relação calcada em razoabilidade, vantajosabilidade e economicidade da escolha levada a cabo pela Secretaria. Desse modo, senhor presidente, senhores conselheiros, não tenho como divergir da observação do douto Ministério Público, de que somente a organização social que já possuísse informações bastante sobre unidade hospitalar seria capaz de suprir o requisito legal. Ainda mais no contrato o contrato aqui de 463 milhões e 500 mil reais. Ou seja, muito mais organizações sociais poderiam ter participado. Assim, com todo respeito, com toda a vênia, com acatamento das boas razões, mas com qual discordo, eu voto divergente do relator e voto também no sentido de não provimento de recurso ordinário e mantendo na íntegra o acordo recorrido pelas posições já expressadas e conforme mais ainda disponibilidade da Vossas Excelências. É o voto. Senhor relator, deseja aduzir alguma consideração? Sim, Excelência. Por favor. Em que pese a brilhante explanação do eminente revisor, que é uma verdadeira aula, observo outras decisões nesta casa em matérias análogas que foram direcionadas pela irregularidade da matéria. Importante destacar o trecho da decisão recorrida, que alicerçou a principal motivação para o julgamento irregular da matéria, abre aspas, nem mesmo por argumento retórico de razoabilidade seria possível conferir legitimidade aos prazos fixados pela origem, que não atendem aos princípios da publicidade, ampla oferta e persecução da proposta mais vantajosa da administração pública. Fecha as aspas. Com efeito, quero destacar que esse egrégio plenário, em sessão de 28 de novembro de 2012, nos autos do TC 1857-06-2607, pelo voto da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, em situação similar à presente do TC, proveu recurso da Secretaria de Estado da Saúde para o fim de considerar regular o contrato de gestão, cujos atos administrativos que antecederam sua lavratura, referente aos prazos de convocação e de apresentação das propostas, foram balizados na mesma resolução SS 109. Em recente sessão plenária de 14 de maio de 2014, o eminente conselheiro Sidney Stanislau Beraldo deu provimento ao recurso interposto pela Secretaria de Estado da Saúde para julgar regular o contrato de gestão. No caso, a irregularidade que fundamentou a decisão recorrida decorreu da ausência de novo procedimento de qualificação que fosse convocado às demais organizações sociais que atuam no setor. Entendeu o eminente relator do recurso não haver posicionamento da Casa sobre a matéria, bem assim porque a entidade contratada preencheu os requisitos de qualificação previstos na Lei Complementar 846/98, quando da primeira contratação. Também o eminente conselheiro Renato Martins Costa, nos autos do TC 9262-02610, em sessão de 26 de abril de 2011, da Igreja Segunda Câmara, julgou regular o contrato de gestão firmado pela Secretaria Estadual da Saúde com a Cruzada Bandeira São Camilo, cujos prazos de convocação e apresentação do plano operativo foram balizados na Resolução SS 61, que fixou respectivamente 5 e 10 dias úteis. Ainda o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, nos autos do TC 24956-02607, em sessão de 5 de março de 2013, da Igreja Segunda Câmara, relevou a questão da convocação pública e julgou regular o contrato de gestão firmado pela Secretaria Estadual de Saúde com a Fundação do ABC e propôs recomendação para melhor atenção ao cumprimento do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Estadual 846/98. Pelos motivos, eu ratifico o voto. Continue a discussão, conselheiro. Senhor presidente, eu fui o único que não fui citado. Se bem que eu acho que devo ter. Não, eu acho que devo ter. Esse negócio de citar, eu conheço bem o gabinete do conselheiro, esse negócio de pegar voto dos outros e citar é uma coisa antiga. Mas é o seguinte, essa discussão, ela vem da seguinte questão.
nós discutimos aqui, eu fui voto vencido, sobre a questão da inconstitucionalidade, estão lembrado, do decreto estadual, que permitia a contratação direta de entidades do terceiro setor. Não sei quem votou contra, eu sei que eu fui. Foi 4-3 a votação. Acho que o conselheiro Dimas, dessa votação, não teve nem notícia. Mas foi 4-3. Eu votei contra naquela oportunidade, porque achei que uma hora ia ocasionar o que está ocasionando. Quer dizer, quem entra sem licitação não sai mais. Não sai mais. Não sai mais. Veja, como nesta área há uma ideia de que tudo tem que ser premente, corrido, tal, né? No último dia do ano, pelo amor de Deus, o que eu faço? A saúde. Antigamente era merenda escolar. A merenda escolar caiu de prestígio. É a saúde. Então, aí você acaba na mesma coisa. Eu acho que nós deveríamos aproveitar esse voto para repensar essa matéria. Eu não quero reabrir aquela discussão no qual fui derrotado. Até porque a composição agora é outra, e eu nem sei se a derrota não seria maior. Mas a verdade é o seguinte, a verdade é o seguinte, não dá para uma organização social pegar um hospital ou pegar uma entidade e ficar ad eterno. O conselheiro, eu não conhecia a íntegra, eu acompanhei bem o que disse o conselheiro Valdenir. O fato de você não ter, você fazer por dispensa de licitação, fazer diretamente, não significa que você renuncie, que seja uma proposta vantajosa. Quer dizer, a proposta vantajosa da administração, normalmente ela sai de uma disputa, mas ela pode não sair de disputa nenhuma. As responsabilidades do administrador implicam em buscar. Então, eu vou dizer que vou acompanhar o conselheiro Dimas, pelo que ele colocou ali, pelas questões que ele colocou, mas quero adiantar uma coisa, nós devíamos repensar essa matéria, porque senão isso aí eles vão ficar ad eterno. Eu sei que no primeiro momento, o que aconteceu? Todo mundo sabe aqui, eu não fiz parte do governo, mas todo mundo sabe como foi. O governo saiu atrás, correndo, para tentar encontrar entidades, hospitais, entidades de saúde, e também na área da cultura foi o mesmo. Correu atrás. Então, era um tal assim, olha, tem um hospital lá em Cangaíba que precisa ser administrado, então corre atrás do sírio-libanês, vê se eles não querem, tal. Foi isso. Tudo bem. Esse foi o primeiro momento, não precisava ser assim, mas foi assim porque assim é a realidade. Agora, eu acho que tem que repensar isso aí, porque senão essas entidades vão ficar ad eterno, não significa também que vai ter um grande progresso no serviço de saúde e no serviço de cultura, né? Então, eu vou acompanhar o conselheiro, mas acho que a gente devia pensar. Não quero, volto a dizer, não quero reabrir a discussão originária disso, que eu fui voto vencido, porque eu dizia que era inconstitucional fazer sem licitação. Mas acho que temos que repensar. Continua a discussão. E também, como não fui citado em voto nenhum, eu voto com a maior tranquilidade, mas podia ter sido citado, porque todo mundo foi. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, acredito devamos avaliar a questão sob o aspecto particular do processo que temos que decidir e sob a sua conformação geral. E numa verificação histórica das decisões desta Corte, a Secretaria da Saúde, ao iniciar o processo de outorga às OSs de administração de entidades hospitalares, ela fazia um credenciamento genérico,
quem se interessasse ali se credenciava, e ela, dentre as credenciadas, outorgava a quem lhe parecesse mais habilitada para a gestão que se fazia necessária. Este tribunal, em sucessivas decisões, eu estou voltando aos primórdios desse sistema, né? Superada a questão constitucional que o conselheiro Antônio Roque Cittadini bem lembrou, esse tribunal enfatizou perante a secretaria a necessidade de não haver sucessivas e verdadeiras prorrogações a cada final de período, porque estava a entidade A, mantinha-se a entidade A por um segundo período, mantinha-se a entidade A pelo terceiro período, então praticamente aquela entidade assumia, no lugar do poder público, a gestão permanente daquela unidade hospitalar. Esse tribunal, seguidamente, reiteradamente, verberou a Secretaria da Saúde em relação a esse aspecto, e a Secretaria, dando um passo à frente, aperfeiçoando o critério dessa outorga, baixou a discutida resolução, estabelecendo um prazo para a manifestação de interesse das credenciadas e um segundo prazo para a apresentação da planificação que tem ou que teria a entidade na gestão daquele hospital. Então, nós, entendendo que a secretaria avançou nesse aspecto, possivelmente esta e outras razões específicas de cada processo determinaram as decisões que foram relembradas pelo conselheiro Valdenir, de aprovação destes atos. Então, sob o ponto de vista de tese, eu me filio à posição do conselheiro Valdenir, como tese. Entendo que a Secretaria da Saúde pode e deve alongar os prazos que estão fixados nessa resolução. Estes prazos não são bons. Eles representam um passo adiante em relação à conduta administrativa anterior, mas eles me parecem não adequados à satisfação integral do interesse público. E creio que está aqui uma boa oportunidade para que determinemos à Secretaria da Saúde a revisão desses prazos. Então, na tese, esta é a minha posição. No caso, eu vou acompanhar o conselheiro Dimas Ramalho. E o faço não pela tese pela qual me manifestei de acordo com o conselheiro Valdenir, mas porque aqui houve uma falha da Secretaria da Saúde relevante. Eram 7 dias de interesse e 10 dias de plano. O interesse foi manifestado em 19/10/2011. Interesse. O plano, que tinha que ser apresentado em 10 dias, foi apresentado em 8/12/2011. Praticamente 50 dias depois do prazo que o próprio edital estabeleceu. Ora, fosse eu de uma entidade interessada em gerir o hospital de Pirajussara, eu até poderia manifestar o interesse dentro dos 7 dias, mas não me sentiria em condições de, dentro dos 10, apresentar uma planificação decente, bem feita, bem estruturada. Soubera que eu disporia de 50 e não de 10 dias, talvez eu tivesse manifestado o meu interesse em participar. Ora, se é assim, no caso concreto, não pela tese, mas pelas circunstâncias que o cercam, me parece que a matéria não comporte aprovação. Porém, eu suscito a reflexão de Vossas Excelências quanto ao apenamento. Eu considero que a Secretaria da Saúde foi para frente, andou, melhorou o seu sistema.
Então, o apenamento me parece excessivo e a matéria se conformaria, a meu ver, com maior justiça com a expedição de uma determinação de revisão de prazos. Prazos esses que seriam mais reais, mais adequados, mais factíveis para aquelas organizações de saúde que manifestassem interesse. Então, o meu voto é um intermediário, digamos assim, entre a posição do senhor relator e do senhor revisor. Ele conclui no mérito com o conselheiro Dimas Ramalho, porém faz determinação à Secretaria da Saúde para a revisão de prazos da resolução e elimina a apenação que foi imposta. Excelência. Conselheiro relator. Eu acho que essa falha que o doutor Renato, ela acho que não foi objeto de recurso, essa falha dos 50 dias aí. Não foi objeto de recurso. De qualquer maneira, a matéria o recurso é devolutivo. Toda a matéria está em apreciação pelo plenário, ele tem competência para definir essa questão. Exatamente. Me permita uma outra questão. Eu acompanho aí o conselheiro Renato no seu relatório, mas me permite divergir com uma questão. A questão não é apenas de prazo. Não é de prazo. Porque, veja só... Essa é a posição de Vossa Excelência. Que sim, mas eu não estou querendo voltar àquela coisa lá, aquela derrota dela. Estou querendo dizer o seguinte. Qualquer entidade que queira participar de uma disputa dessa terá muita dificuldade. Porque quem está lá dentro já sabe tudo, já conhece tudo. O nível de vantagem que tem alguém que está lá dentro, num processo que não é um processo licitatório, é um negócio de um credenciamento de interesse, é um negócio meio confuso, é quase impossível, a não ser num caso extremado, uma entidade que chega e fala, vou disputar aquele hospital ali, que vocês está sendo administrado pelo Albert Einstein, eu sou do Sírio-Libanês e tem uma questão aqui que nós vamos resolver lá e eu vou... Mas é difícil, ele não conhece, ele não sabe. Então, eu acho que a questão é de prazo. Também reconheço que a Secretaria melhorou. Nesse sentido, é preciso reconhecer que melhorou. Mas infelizmente, eu acho que não é de prazo. A questão é mais. Nós temos que pensar no resultado. Está aí o conselheiro Beraldo com os resultados. O resultado é que essas entidades vão ficar vitalícia nos hospitais. Elas têm acesso, elas se preparam melhor, as outras não têm nem interesse. Nesse mundo aí, eu acho que não acontece nem interesse. Então, eu concordo com tudo que o Vossa Excelência falou, não concordo com tudo, né? Porque tem algumas coisas que eu divergi, mas a verdade é que é mais do que prazo. Continua em discussão. Conselheiro Renato Martins. Mas essa, senhor presidente, a preocupação do conselheiro Antônio Roque Cittadini é uma preocupação que vale para isso e vale para qualquer contratação de natureza permanente. Então, qualquer serviço de natureza permanente que o poder público contrate e que sempre precise contratar, quem está executando tem uma certa vantagem contra quem não está. Sim, mas no caso... Cabe quem não está se preparar e tentar derrubar a proposta de quem está lá. A diferença é que, no caso, não há uma licitação. Não, mas quando há uma liberdade de credenciamento prévio e uma liberdade de manifestação de interesse. Como se fosse uma licitação, né? Só que dentro de um universo de tomada de preços, digamos, de um cadastro prévio. Quase um convite. Quase um convite. Não é convite porque precisa estar credenciado, né? Mas mais uma tomada de preços. Conselheiro Dimas. Senhor presidente, esse debate está sendo muito importante, porque esse tribunal tem tomado cuidado muito específico com relação ao terceiro setor, que com certeza logo teremos uma audiência pública sobre isso, porque vai chegar um momento que nós vamos precisar debater qual que é o papel do terceiro setor no Estado. Foi, sim, é importante a participação, com regras claras. Eu estou aqui há 2 anos, aprendi uma coisa. Esse caso concreto,
esse caso concreto, é um voto que está orientando. Nós não estamos pedindo para devolver o dinheiro, até porque o contrato já acabou. O contrato já acabou. Agora, se nem a empresa, se nem a entidade que estava lá conseguiu cumprir o prazo, meu Deus, fazer um planejamento, se nem ela conseguiu, como disse o conselheiro Renato, demorou mais de 40 dias, que dirá os outros? E um contrato de mais de 500 milhões de reais. Milhões de reais. Então, eu sei que o tribunal, pela fiscalização, tem discutido, tem olhado não só os números absolutos, como vendo sobrenomes em OCIPs, vendo quanto tempo demora atendimento no hospital, porque relatóriozinho não adianta. Tem que gastar bem o dinheiro, para gastar, mas tem que ser uma questão objetiva, como o tribunal tem orientado o município. Apliquei tanto na educação, mas por que caiu no IDEB? Apliquei o máximo na saúde, mas por que a mortalidade infantil não avançou? Essa está sendo uma posição muito importante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muito importante. Esse caso específico, para mim, é emblemático. Claro que eu acho importante. Eu votei, enquanto deputado, quando exerci o mandato de deputado, a possibilidade do terceiro setor participar, evidentemente, na gestão. Mas, nesse caso, foi muito além. Então, nós não estamos pedindo para que se devolva o dinheiro, o contrato já acabou, realmente, os cuidados nós vamos tomar. Nós vamos voltar a discutir esse assunto, porque realmente hoje é uma questão fundamental na cultura, na saúde, agora presídios. Mas, nesse caso, senhor presidente, realmente, se nem a própria entidade que gerenciava apresentou o plano, impossível que haja competitividade. Essa é a posição. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, havia solicitado a palavra. Primeiramente, eu gostaria de elogiar tanto o conselheiro relator quanto o conselheiro revisor pela forma que foi colocado. Acho que ambos têm razão aqui. E também... O senhor precipitou, doutor conselheiro. Também com os outros conselheiros pela riqueza do debate, doutor Roque Stadini, conselheiro Roque Stadini, e o conselheiro Renato Martins Costa, pelo debate aqui empreendido. E, como muito bem colocou o doutor Renato, a questão aqui é o seguinte: existem várias situações em que a casa julgou regulares, vários chamamentos, vários contratos nessa situação. Antigamente, o que acontecia? A Secretaria da Saúde fazia dispensa direto, nem o chamamento existia. E nós julgávamos regular, recomendando que fizesse o chamamento. A partir daí, começou a fazer o chamamento. Tem esses julgados do tribunal, a maioria deles julgando regular, com recomendação que aumente o prazo. Certo? Mas, no caso concreto, como bem colocou o doutor Renato, a situação aqui é mais grave porque, em todos esses contratos que nós julgamos regulares, nós estamos julgando ajuste. Julgamos um ajuste irregular, recomendamos que nos próximos aumentasse o prazo, e não só o prazo também, mas a transparência nas divulgações das informações, e depois foram analisadas as prestações de contas em separado. A questão do dinheiro nas prestações de contas posteriormente serão analisadas. Neste caso aqui, não há como somente recomendar, porque a gente analisa-se, diferentemente dos outros citados, analisa-se no caso concreto que houve, em si, tem dados para falar que esse prazo foi exíguo, esse prazo interferiu na situação concreta. Então, eu cumprimento os dois relatores, e, no caso, eu me filio à posição do doutor Renato de acompanhar o doutor Dimas, mas propor a inclusão da multa. Conselheiro Beraldo. Bom, sem dúvida, como já foi dito aqui por vários conselheiros, trata-se de um assunto e um debate extremamente importante. Contrato de quase R$500 bilhão de reais. Trata-se de um contrato com uma organização social que administra um Hospital Geral de Pirajussara, né? Todos nós sabemos e conhecemos a importância desse hospital para toda aquela região. Sem dúvida, esta entidade que administra é uma entidade que já tem e que reúne experiência, expertise
nesse assunto. Nós verificamos ao longo desse tempo, a par das ineficiências e de realmente reconhecermos que estamos ainda num processo permanente de aperfeiçoamento desta relação e deste modelo de gestão com o terceiro setor, mas dados demonstram que ele é vantajoso para o Estado, que ele tem demonstrado custo-benefício favorável, que tem demonstrado eficiência. E, da mesma forma que nós reconhecemos que o próprio governo, através da secretaria, tem buscado um processo de aperfeiçoamento, de controle, de avaliação, né? O próprio tribunal, como bem disse o Dr. Roque Tadini, né, nós também caminhamos no sentido de irmos além da auditoria formal, de jurídica, mas também para nos aperfeiçoarmos e cada vez mais verificarmos o resultado e a efetividade, a exemplo do que fizemos recentemente, analisando um programa da implementação da saúde da família, que é exatamente verificar o que está acontecendo, se estas políticas, dentro do planejamento, dos objetivos pré-determinados, estão atendendo à necessidade da população. Eu acho que nós estamos cada vez mais caminhando nesse sentido. E gostaria de cumprimentar o conselheiro Valdenir, o conselheiro Dimas, de trazer esse assunto em debate, o conselheiro Roque, que sempre, com muito conhecimento, com experiência, coloca aqui argumentos também para o exercício da reflexão aí de todos nós. Mas eu penso que o encaminhamento feito aqui pelo doutor Renato, me parece que nesse momento seria o mais adequado. Então, eu, senhor presidente, não sei como será aqui o processo, se nós vamos colocar em votação. A presidência cuidará disso. O revisor e temos a apresentação da alternativa do doutor Renato. Né? Uhum. Mas, oportunamente, se for encaminhado o doutor Renato, eu penso que a solução dada por ele seria mais adequada. O conselheiro relator. Só considerações finais. Claro. A gente, no meu ponto de vista, a gente precisa ter aos autos, né? Se em outros casos foram julgados regulares com a mesma resolução, eu entendo que pela segurança jurídica devia manter. Quanto à falha apontada, eu entendo que ela não foi submetida ao contraditório, né? A falha de 50 dias. Então, essas são as minhas considerações finais. Conselheiro Dimas. Bom, se o Supremo muda de posição, nós podemos também mudar, divergindo, caso a caso, evidentemente. Súmula existe para orientar, mas não é lei. Lei quem faz é o Congresso Nacional. Diante disso, eu quero aqui seguir também a questão da multa. Acho que é uma coisa didática, o contrato já venceu, é um contrato que tem contornos absurdos, já que é para falar, porque uma entidade que está no hospital de Pirajussara, um contrato de R$500 bilhão, demora 50 dias para apresentar um plano de serviço. Evidentemente que se eu fosse atendido lá, eu ia ficar preocupado. Porém, isso é passado, porque o contrato já acabou. E nós vamos olhar para frente. Eu não quero ser maquiador de defunto aqui, nem legista. Eu quero fazer como o tribunal tem feito, orientando pedagogicamente. E, nesse caso, eu acho que é importante essa decisão. Olha, não pode fazer assim. Tem que tomar cuidado. Como o contrato acabou, e nós reconhecemos que há a possibilidade de ter isso aí, não pode acontecer mais. É irregular, porém, nós vamos tirar a multa e fica para frente uma decisão a ser tomada, discutir melhor esse assunto. É a minha posição. A presidência vai organizar a votação, em primeiro lugar, proclamando o resultado aparente do julgamento, que é pela negativa de provimento ao recurso ordinário vencido o relator. Na sequência, nós vamos colocar em votação a questão da multa. Então, colho votos pela relevação da multa, que é a proposta do conselheiro Antônio
conselheiro Renato Martins Costa. Como vota o conselheiro Beraldo? Com a proposta do doutor Renato, relevação da multa. Conselheiro Dimas, também relevando a multa. Conselheira Cristiana. Pela relevação da multa. Pela relevação da multa. Vossa Excelência pode se manifestar mesmo que vencido pela relevação da multa? Não, eu Diante vou do acompanhar, resultado. embora a minha vontade inicial era manter, mas eu acompanho. Também Tá aí, então a multa está cuidado do conselheiro picuinha. Renato Martins Costa. Seria uma questão de picuinha apenas, eu acompanho. Tá, então, sem picuinha, relevada a multa. Me parece, eu acredito esteja abrangido dentro do que decidimos, mas eu gostaria de deixar claro isso, porque me parece um ponto nuclear da minha intervenção, que seria a determinação... É um terceiro passo, Excelência. Muito obrigado. Desculpa, presidente. Desculpa. Nós vamos chegar aí. Então, primeiro, a multa está cancelada. O terceiro passo é designar o conselheiro Renato Martins Costa, redator, porque também foi o autor da proposta de recomendação. E sugerindo a Sua Excelência que não seja recomendação, Vossa Excelência mesmo apontou esse horizonte, que seja uma determinação e propõe que seja dado um prazo para que a Secretaria da Saúde Perfeitamente, eu aceito a relatoria, honrado. Ela não pode ser do conselheiro Dimas Ramalho, porque Sua Excelência decidiu em primeira instância, senão seria justo que fosse de Vossa Excelência. Então, designado o redator, conselheiro Renato Martins Costa, parabéns aos conselheiros pela deliberação. Conselheiro Valdenir Polizelli, continua com a palavra. Item 9. É o recurso ordinário interposto pela DERSA contra a decisão que julgou irregulares o primeiro e segundo termos aditivos e ilegais as despesas decorrentes ao contrato celebrado com a empresa Engevix Engenharia S.A., objetivando a elaboração dos projetos de recuperação ou manutenção das estruturas de obras. PFE, MPC e SDG pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais não merecem acolhida em face do princípio da acessoriedade ao contrato precedente, que já foi julgado irregular. Assim, meu voto nega provimento ao apelo interposto, mantendo-se na íntegra os termos da decisão combatida. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovada. Encerrada a matéria constante dos feitos estaduais com relação ao exame de edital. Eu solicito ao senhor procurador que fique mais alguns minutos, porque a presidência pulou uma fase de manifestação inicial dos senhores conselheiros, não queria privá-lo de, eventualmente, de assistir a alguma manifestação, que sei que o conselheiro Roque Cittadini deseja aduzir algumas considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu já havia comentado, nós temos uma legislação nova que trata das microempresas, empresas de pequeno porte. E há uma alteração nas compras, prevendo uma reserva de um percentual e uma dispensa também. Eu queria propor que se fizesse rapidamente estudos para que tivéssemos clareado essa nova situação que as microempresas dão. Muito oportuna a manifestação do conselheiro Roque Cittadini. Lembrando que, recentemente, este plenário decidiu uma consulta importante no município de Caraguatatuba, e que, se bem me lembro, antecipa até algumas disposições da nova lei. Mas a SDG vai providenciar os estudos. Agora sim, o procurador da Fazenda do Estado recebe nossas homenagens, nossos agradecimentos. A conselheira Cristiana, por favor. Também. Primeiramente, para cumprimentá-lo pela iniciativa da presidência de realização do seminário Iluminação das Cidades, que, como bem lembrado por Vossa Excelência, ocorreu no dia 11 de setembro, oportunidade em que tive a honrosa missão de substituí-lo. Tive o prazer de conduzir o evento. O motivo dessa intervenção decorre das exposições e dos debates travados na ocasião do evento, que foram muito bem conduzidos pelo eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. O assunto é muito importante e teve grande participação de todos. E é muito importante, principalmente do ponto de vista da administração municipal, tendo em perspectiva a transferência dos ativos e dos referidos serviços, que possui uma data limite para ocorrer. A data limite é 31 de dezembro de 2014, ou seja, em pouco mais de 3 meses, nos termos da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Esse prazo final ele foi reforçado pelo representante da agência da ANEEL, que compareceu aqui no evento, o doutor Marcos Bragato. Dessa forma, sem embargo de discussões que ainda existem sobre o tema,
como legitimidade do meio e forma de transferência, as variáveis que se apresentam quanto aos métodos de execução, medidas judiciais que ainda discutem situações específicas ao município, ou seja, sem embargo dessas discussões, eu proponho a esse plenário que o tribunal emita um comunicado isento de qualquer posição, amplamente divulgado em nosso site, no Diário Oficial do Estado, asseverando aos municípios jurisdicionados a necessidade de adotarem providências para o cumprimento da resolução, ao menos no tocante ao levantamento prévio dos ativos, que passarão a fazer parte de seus respectivos parques de iluminação, tarefa que, por imposição da referida norma regulamentar, a Resolução 414, deve contar com o apoio da concessionária responsável, enfatizando o termo final do prazo concedido para a transferência, 31 de dezembro de 2014. Com a proximidade da data final, o assunto me preocupa, por isso trago essa proposta de deliberação a esse plenário. A preocupação de Vossa Excelência é importantíssima. Vamos ver como fazemos. Eu creio que nessa fase inicial, se os conselheiros estiverem de acordo com a proposta, porque é uma fase não deliberativa. Seria um comunicado da necessidade de fazer esse levantamento, esse laudo prévio dos ativos antes de recebê-los. Sim, é verdade. Vossa Excelência se incomoda se adiarmos a matéria e uma decisão de deliberação para a próxima semana, dá à presidência a oportunidade de examinar? Acho muito interessante, mas talvez tenhamos alguma coisa mais a agregar, ouvir os demais conselheiros. Perfeitamente. Mas eu acho que a preocupação de Vossa Excelência é extremamente válida. E a consequência exatamente das conclusões do trabalho, fechamento do trabalho. Perfeitamente. Então, se Vossa Excelência permite, na próxima semana trarei então, uma proposta, provavelmente já minutada, por escrito, para submeter aos senhores conselheiros. Cumprimento Vossa Excelência pela preocupação. Agora sim, eminente procurador pode voltar às suas lides no gabinete. E, corroborando o que havia dito no início da sessão, minha memória continua boa, há sim pedido sustentação oral, por falha da minha assessoria, burocrática, não chegou à conselheira Cristiana de Castro Moraes. Há um pedido de sustentação oral no item 34, que ainda parece que nem foi localizado. Não foi localizado, apesar de eu ter assinado. Deve estar em algum lugar. Mas há no item 34 que consta que será retirado. Mas Vossa Excelência avaliará se o retira ou não, mas há pedido de sustentação. Senhor presidente, acho que houve um equívoco. Houve um pedido para retirada de pauta com reinclusão automática para que faça sustentação oral na próxima sessão. Certo. Então, assim esclarecida a matéria, podemos examinar os editais municipais. Conselheiro Roque Stadini tem a palavra. Exame prévio do DAED Americana, conforme a íntegra do despacho, disponibilizei e submeto a referendo a suspensão. Em discussão, referendado. Agora é São Roque. Impugnação da empresa Deli Maria Indústria. Objeto é registro de preço para aquisição de pães e unidades escolares. A íntegra da decisão... Acolho a proposta do STG, considero parcialmente procedente nos pontos que apontei. Em votação, improcedente nos demais. Continua com a palavra. Continua com a palavra. Tem. Barretos. Barretos agora. Prefeitura de Barretos. Relatório e voto previamente disponibilizado. Meu voto é pelo recebimento da matéria como exame prévio, determinando a imediata paralisação e instrução do presente processo. Em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, nos processos que relatarei a seguir, em todos eles, voto pelo deferimento de liminar e processamento das matérias como exame prévio de edital. Pois não, senhor. São os TCs 43 e 49, representação contra a concorrência da Prefeitura de Três Fronteiras, TC 4304, representação contra a concorrência da Prefeitura de Mauá, 4328, representação contra a concorrência da Prefeitura de Campos do Jordão,
e 4344, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Monte Azul Paulista. Em todos esses, Vossa Excelência requer o edital. Está em discussão e votação. Aprovado. Eu peço especial atenção de Vossas Excelências para o TC 4238, por ser uma matéria não usual. É um referendo a partir de representação do Ministério Público de Contas do Estado contra o processo seletivo 01 de 2014 da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, que visa selecionar candidatos para provimento de emprego público em caráter temporário. Aponta o Ministério Público de Contas 2 aspectos. O primeiro, quanto a uma eventual deficiência do prazo estabelecido para a realização das inscrições. E o segundo, quanto à habitualidade e continuidade da administração de Mogi Guaçu nas admissões na área da educação de forma precária, sem que o seu quadro de servidores efetivos seja prestigiado. Eu, em apreciação liminar, afastei a questão do prazo das inscrições, já que a divulgação do concurso foi realizada em 22 de agosto e as inscrições são de 1º de setembro a 11 de setembro pela internet, 24 horas por dia. Portanto, não me parece que haja nenhum problema quanto ao prazo. Porém, quanto ao mérito das contratações, entendi fundamental que tenhamos informações quanto ao quadro de servidores efetivos da educação de Mogi Guaçu, para saber se há sentido na reiteração de processos seletivos dessa natureza. O que fiz, fundamentei diretamente no inciso 9º do artigo 71 da Constituição Federal, e a disposição do procedimento dá-se de acordo com a última alteração regimental efetivada e que dá à matéria trâmite semelhante ao exame prévio de edital. São esses os atos que peço sejam ratificados por Vossas Excelências. Conselheiro Rockstad. Eu quero dizer que tinha percebido, concordo com o conselheiro Renato. Acho que é claramente uma competência do tribunal, não é exatamente uma licitação, não está baseado na lei de licitação, mas ele se lastreia na própria decisão do Supremo Tribunal, que disse que ao tribunal cabe adotar medida cautelar quando houver um eminente risco de irregularidade a ser cometido, como no caso se vê aí. Então, eu concordo inteiramente, é realmente inovador, eu não me recordo de ter visto uma, especialmente no caso de processo seletivo, né? Processo seletivo, né? Mas estou de pleno acordo. Agradeço, Vossa Excelência. Continua a discussão, encerrar a discussão. Referendado. Só aduzir como curiosidade, me lembro, tive a ocasião, determinado exercício, era final de encerramento das prefeituras, dos prefeitos, em determinado exercício. São Paulo, o prefeito publicou editais de concurso público que, se aprovados todos aqueles cargos, efetivamente no exercício seguinte, ia quebrar a prefeitura, ia extrapolar os limites da responsabilidade fiscal, ia ser um desastre, né? Itapira. E famosa Itapira. E foi pedido a suspensão do edital, e eu me lembro que, como relator individual, determinei a suspensão, até discuti o assunto com o conselheiro Renato Martins Costa, e ele lembrava que era uma medida decorrente do poder geral de tutela que o Tribunal de Contas tem. E, efetivamente, foi suspenso o edital, pelo menos o prefeito... E possivelmente, no primeiro ato da nova administração, foram cancelados. Certamente. Mas foi em dezembro mesmo que o edital estava na praça. É verdade, eu lembrei disso daí, é verdade. Então, há um precedente, sim. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Os TCs 3736, 3758, 3765 e 3789 são representações contra pregão presencial 76 de 2014 da Prefeitura de Mogi-mirim. A administração revogou a matéria e extinguiu o processo sem apreciação de mérito. Dou conhecimento ao plenário. Plenário toma conhecimento. Decisões de mérito, TC 3862, representação contra pregão presencial
37/2014 da Prefeitura de Araraquara, prestação de serviços de rede privada virtual, fornecimento de acesso contínuo à internet em equipamentos de informática da Secretaria de Saúde do município. A instrução é pela procedência parcial. A própria Prefeitura entende que a matéria comporta e deve ser alterada. O meu voto conclui exatamente no mesmo sentido. Está em discussão e votação. Aprovado. 4118, representação quando o pregão presencial 62/2014 da Prefeitura de Porto Ferreira, formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em confecção de próteses dentárias. A instrução é convergente no sentido da procedência. Meu voto acompanha, determinando a Prefeitura que retifique o edital no sentido de suprimir de sua redação a linha C do subitem 6.1, que cuida de uma distância máxima entre o laboratório e o ponto de entrega das dentaduras. Deve ser isso. Não pode ficar a mais de 50 quilômetros, parece. Tem discussão e votação. Aprovado. E o TC 4106, pedido de reconsideração apresentado por Abitenge Engenharia contra despacho que indeferiu a suspensão da tomada de preços 2014 da Prefeitura de Jarinu, que tem como objetivo contratar a empresa para elaborar projetos executivos de arquitetura e engenharia visando a implantação de arena multiuso. A instrução do Ministério Público de Contas é pelo provimento. Eu conheço em preliminar como agravo, considerando a fungibilidade. Conhecido como agravo. No despacho agravado, consignei que a aptidão técnica requisitada se restringia à figura do profissional, razão pela qual não caberia estabelecer quantitativos mínimos, conforme inteligência do parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 8666 e súmula 23 do Tribunal. Superada essa questão, as razões de recurso se concentram na alegada insuficiência de informações para elaboração de propostas. Na linha oposta do quanto sustentado pelo agravante e pelo digno MPC, devo ressaltar, antes de tudo, que o objeto prevê o desenvolvimento de projetos e não a execução de obras, motivo pelo qual não se aplica o disposto no parágrafo 4º do artigo 7º da Lei 8666. O anexo denominado Carta Consulta define a área da arena multiuso em aproximadamente 10.060 metros quadrados, dentre vários outros requisitos e informações, inclusive preços estimados, não subsistindo, portanto, a tese da manifesta ausência de dados para a participação de eventuais interessados. Aqui, senhores conselheiros, me parece muito mais que a empresa fez indagações lá à administração municipal, não ficou satisfeito com as respostas e quer que o tribunal supra deficiências eventuais de informações que não são de nossa responsabilidade, que se valha dos mecanismos regulares para tanto, e não de uma representação de ilegalidade que inexiste no corpo do edital. Por fim, eu também não vislumbro manifesta incompatibilidade de licitação de projetos executivos no mesmo certame, no caso Arena e o entorno. É até relativamente comum, se vê até que shopping center fica responsável por projetar o que vai acontecer no entorno para que não haja prejuízo de trânsito, etc., que dirá uma arena de responsabilidade da Prefeitura. Eu nego o provimento. Em discussão? Encerrar a discussão e votação. Aprovado. No TC 3862, para o qual o plenário considerou parcialmente procedente, nos termos do voto do relator, há interesse da Prefeitura de Araraquara. Indaga o conselheiro Dimas Ramalho se deseja registrar sem impedimento? Sim. Já foi votado. Tá. Com impedimento, conselheiro Dimas Ramalho, portanto. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago uma representação formulada quanto ao edital do pregão presencial da Prefeitura de Carapicuíba, destinado ao registro de preços para a contratação de serviços de locação de impressoras. A TJ e o Ministério Público de Contas firmaram posição no sentido da procedência da representação. Pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, eu acompanho a instrução unânime para considerar procedente a representação, mesmo porque a própria representada reconhece as impropriedades. É pela procedência da representação, é como eu voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Agora eu trago uma representação contra o edital de pregão presencial do tipo menor preço global do lote da Câmara Municipal de Sorocaba, destinado à aquisição de microcomputadores e softwares.
Na conformidade do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pela procedência da representação, devendo a Câmara Municipal de Sorocaba excluir do edital a cláusula editalícia impugnada, conforme já se comprometeu. Pela procedência é como eu voto. Discussão e votação, aprovado. E, por fim, eu trago pedidos de reconsideração formulados pelo senhor Antônio Carlos de Camargo, prefeito municipal de Cotia, em face à decisão que julgou parcialmente procedente representações tratadas nos processos 2471 e 2705 e lhe impôs multa correspondente a 160 UFESPs, em virtude do não atendimento à determinação deste tribunal, uma vez que os avisos contendo o resumo do edital não informaram o regime de execução do objeto de concessão de serviços públicos. O Ministério Público de Contas, em preliminar, conhece dos recursos e, no mérito, opina pelo não provimento. Em preliminar, eu voto pelo conhecimento do pedido de reconsideração, porque é em termos, ambos os pedidos. No mérito, o apelo não comporta provimento. O recorrente pretende a reconsideração da decisão combatida apenas quanto à multa a ele imposta. No entanto, os argumentos aduzidos não conseguiram afastar os motivos que ensejaram a penalidade aplicada. Nessa conformidade, acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento dos pedidos de reconsideração interpostos, mantendo-se a íntegra a decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado. Voto, relator. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, submeto ao referendo plenário despacho de recebimento de exame prévio para edital das seguintes representações. Pregão presencial promovida pela Prefeitura de Montemor, objetivando o registro de preço para eventual fornecimento de cartuchos de toners e cartuchos de tinta, da concorrência da Prefeitura de Louveira, que visa a contratação de empresa especializada em limpeza pública, asseio e conservação, e também do pregão presencial da Prefeitura de São Caetano do Sul, objetivando a contratação de solução de tecnologia educacional para aprendizagem e ambiente interativo. Peço referendo. Em discussão, referendado. Agora, senhor presidente, para julgamento, representação formulada quanto ao edital de pregão presencial da Prefeitura de Bragança Paulista, objetivando a contratação de empresa especializada para serviços de limpeza pública por relato do município. Conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura de Bragança Paulista retifique o edital para que redirecione o serviço de coleta de resíduos de animais de pequeno porte para o lote 2, ou que crie lote próprio. 2. Estabeleça critérios objetivos para avaliação do plano de trabalho, como condição para a assinatura do contrato. E 3. Identifique objetivamente quais os tributos que devem ser comprovados para a regularidade fiscal das interessadas licitantes. É o voto. Que está em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Impedida a conselheira Cristiana. Agora, senhor presidente, para julgamento, representação formulada contra o edital de pregão de Mogi das Cruzes, que visa registro de preço para o fornecimento de brita, corrido, pedra, pedrisco, pó de pedra e rachão. Conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial e determina a Prefeitura de Mogi das Cruzes que promove a retificação do edital para que 1. Exclua a exigência de que as notas fiscais dos produtos venham acompanhadas de tickets de balança. 2. Indique no edital a localização da balança a ser contratada pela administração para promover a pesagem dos materiais no ato do fornecimento. É o voto. Que está em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Trago agora para julgamento a representação formulada contra o edital de tomada de preços promovida pela Prefeitura de Zacarias, que objetiva a contratação de empresa para fornecimento e administração de cartões eletromagnéticos de vale alimentação para os servidores municipais. Conforme o relatório e voto já disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela procedência das representações e determino que a Prefeitura de Zacarias promova a retificação do edital para que estipule índice de endividamento e liquidez geral com base em percentuais encontrados no mercado. É o voto, presidente. Está em discussão e votação. Aprovado. Palavra na sequência, conselheiro Sidney Beraldo.
Senhor presidente, senhores conselheiros, submeto a este plenário os TCs 4342 e 4352, que tratam de propostas de suspensão dos pregões número 222 e 4014 das prefeituras de Votuporanga e Oswaldo Cruz, que tem por finalidade a locação de licença de uso de softwares, porque indicam restrição à ampla participação de interessados. É a proposta. Conselheiro, requisitos editais de Oswaldo Cruz e Votuporanga. Aprovado. Para referendo deste plenário, os TCs 4228 e 423614, que tratam de despachos por meio dos quais o substituto de conselheiro Josué Romero solicitou para exame cópias dos seguintes editais: do pregão 414 da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, que tem por finalidade a prestação de serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, e o pregão 1214 da Prefeitura de Paranapanema, que tem por finalidade a aquisição de produtos de higiene e limpeza. Em discussão, referendado. Comunico Vossas Excelências que o substituto de conselheiro Josué Romero declarou extintos os processos TC 3704, 4008, 4024 e 402614, sem julgamento de mérito das prefeituras de Lorena e Santos, em virtude da anulação dos editais do pregão 4413 e da concorrência 13.917.13. Lorena e Santos, plenário toma conhecimento. Agora, para julgamento, o TC 331814, que cuida do edital do pregão 4914 da Prefeitura de Monte Alto, cuja finalidade é o registro de preços para a contratação de equipe padrão de limpeza. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero como os órgãos de instrução e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração suprimir a utilização do sistema de registro de preços em eventual novo procedimento a ser adotado, efetuar a devida pesquisa prévia de preços de forma a atender aos comandos do artigo 3º caput 43 do inciso 4º, ambos da Lei Federal 866693, e adequar o valor requerido para fins de comprovação do capital social ou patrimônio líquido ao montante estimado para a contratação, após a realização do adequado orçamento. É como voto. Em discussão, conselheiro Renato Martins Costa, para discutir. Apenas por uma observação, senhor presidente, claro, acompanho o senhor relator, mas é alguma coisa que está chamando minha atenção, a recorrência dos municípios em fazer registro de preço. Não entendi ainda direito por quê. Registro de preço de serviços contínuos. Não sei onde está o pulo do gato aí, mas tem uma sucessão de registros de preços em matérias que não cabem, nitidamente ele não é cabível. Acho que a gente deve ficar atento a esse aspecto, porque ele está sendo reiteradamente objeto de instruções desfavoráveis, obviamente, de decisões desfavoráveis. Ainda não peguei onde mora o perigo aí. Sem dúvida, acho que é muito e é nessa linha de preocupação vai o voto do relator, exatamente. A Vossa Excelência sempre capta essas coisas no ar, né? Está havendo um conjunto de fenômenos esquisitos que merecem atenção. Muito bem. Continua em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. E vamos lá, registrar o preço. Trago para julgamento o TC 355314, que cuida do edital do pregão G6014 da Prefeitura de Taboão da Serra, cuja finalidade é registrar preço para aquisição parcelada de carne miúdo bovino, carne de frango, suína, hambúrgueres, almôndegas e peixe e salsicha. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração providenciar a segregação dos lotes em produtos que guardem afinidade entre si,
e excluir do edital as disposições atinentes a acréscimos e supressões da ata de registro de preço, bem como as previsões de reequilíbrio econômico. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto, relator. Em julgamento, TC 386414, que examina o edital do pregão 2014, do tipo menor preço por lote da Prefeitura de São Sebastião, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços no preparo de alimentação escolar. Conforme relatório e voto já encaminhados, considero, com a instrução, parcialmente procedentes as impugnações e, por isso, deve a administração rever as disposições editalícias atinentes à comprovação da qualificação técnica profissional para que se amolde a lei de regência e a jurisprudência desta Corte e deslocar a exigência de apresentação de alvará de funcionamento para a comprovação da habilitação jurídica. É como voto. Em discussão e votação, aprovado. TC 356314 trata de pedido de reconsideração formulado pela Prefeitura de Pedro de Toledo, em razão de acórdão desse plenário, que julgou parcialmente procedente a representação contra o edital de pregão presencial 0314 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável por não atendimento às determinações desta Corte. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se por unanimidade pelo conhecimento e não provimento do pedido. Relatório e voto já encaminhados. Em preliminar, pressupostos em termos, conheço do pedido. Plenário também. No mérito, considerando que as razões de defesa não conseguiram afastar a impropriedade, uma vez que a penalidade imposta ao prefeito decorreu do não atendimento de determinação desta Corte, não podendo o prefeito se eximir da responsabilidade. Portanto, nego provimento ao apelo. O conselheiro nega provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Representação formulada contra o edital do pregão 20/2014, instaurado pela Prefeitura de Iguape, visando a aquisição de veículos 0 km para atender ao Departamento de Educação. Chefia da TJ-MPC pela procedência do pedido. Eu voto pela procedência da representação, devendo a Prefeitura de Iguape corrigir o texto convocatório, deixando de exigir que o veículo seja necessariamente nacional, conforme ela já mesmo se comprometer a fazer. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Julgamento e referendo. Representação formulada por Emerson Tomás da Costa, ME, contra edital do pregão presencial 21/2014, para a contratação de laboratório protético para a confecção de próteses dentárias removíveis, lançado pela Prefeitura de Várzea Paulista. A MPC pela procedência parcial. Em preliminar, peço referendo para a decisão mediante a qual a matéria foi recebida como exame prévio de edital e se determinou a situação cautelar do procedimento. Quanto ao mérito, as justificativas apresentadas pela Prefeitura não afastaram a irregularidade relativa à exigência de que o laboratório vencedor tivesse sua sede em localização determinada pelo edital. Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da representação, determinando a Prefeitura para que suprima a limitação geográfica constante no item 13.3 do instrumento convocatório. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Esgotados os exames de edital, passamos à ordem do dia. Já ouvi aqui um comentário que semana passada terminamos ao meio-dia. Foi só o presidente voltar, a sessão não anda. Vamos lá. E para ajudar, então, eu retiro o item 10, que é um agravo. Relato 11, que é um agravo de Ana Aparecida Gomes, ex-prefeito do município de Estrela do Oeste. A matéria já esteve presente neste plenário, foi adiada a pedido de vista do conselheiro Dimas Ramalho, ainda na fase de conhecimento. Sua Excelência tem a palavra. Acompanhe, Vossa Excelência. Acompanha. O presidente propõe que se conheça do agravo e que se negue no mérito. Está em discussão e votação. Aprovado. E retiro também o item 12 para ajudar o andamento da sessão. Tem a palavra o conselheiro Roque Cittadini. O item 13 da pauta, embargos, declaração postos pela empresa municipal de Franca, relatório disponibilizado em preliminar, conheço. No mérito, o embargante buscou reabrir uma discussão de mérito incabível em sede de embargo e declaração. Meu voto rejeita os embargos. Nega provimento, está em discussão e votação, aprovado. 14. Aqui a Superintendência de Serviço de
Saneamento de Mauá, acórdão que julgou irregular termos aditivos com a empresa Emparsanco, aplicou-se multa e determinou envio ao Ministério Público. A TJ foi pelo provimento do apelo contra o que diz SDG e MPC. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, assim como o SDG e MPC, entendo que a decisão recorrida está correta. Tal como bem consignado pelo relator, a modificação havia por meio de aditamento em questão não trata de simples adequação técnica, mas sim de expressiva alteração do projeto licitado. Então, pelas razões expostas na íntegra do voto, meu voto nega provimento ao recurso e mantém a decisão. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. 15. Prefeitura de Cubatão, ex-prefeito municipal, foi aplicado multa. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, os recorrentes não apresentaram qualquer elementos novos capazes de alterar a situação. As diversas irregularidades prejudicaram a parceria e o decorrente contrato. Meu voto nega provimento ao recurso e mantém a íntegra da decisão. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. 16. Recurso ordinário da Prefeitura de Itaquaquecetuba, acordo que julgou irregular prestação de contas de parceria. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o recurso limitou-se a apresentar alegações genéricas, que não enfrentam minimamente as questões. Nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 17. Prefeitura de Laranjal Paulista, acórdão da 2ª Câmara, foi aplicado multa. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não pode ser aceita a singela alegação de que a entidade contratada era detentora de certificado de OCIP, emitida pelo Ministério da Justiça. Existiram falhas que contribuíram para o juízo de irregularidade. Meu voto é pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Item 18, Sanasa de Campinas, acordo da 2ª Câmara. Foi aplicado multa. Em preliminar, conheço do recurso. Plenário também. No mérito, entendo que podem ser acolhidas as argumentações apresentadas pelo recorrente. A jurisprudência desta Corte vem entendendo possível exigência do requisito de habilitação ou qualificação desse tipo de licença da CETESB por ser imprescindível ao regular funcionamento, ficando excetuado daquelas licenças da súmula 14. Meu voto, portanto, dá provimento ao recurso para fim de julgar regular o pregão citado e cancelar a multa. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. 19. Ex-prefeito de Gavião Peixoto decidiu-se pela irregularidade, foi aplicado multa. Em preliminar, conheço. Conhecido. Conquanto tenha havido desacerto no certame, resta demonstrado que as obras não foram realizadas, acabando por ser rescindido amigavelmente o contrato com o competente cancelamento. Desta forma, a exemplo de vários TCs, acolho a manifestação de STG, voto pelo provimento ao recurso ordinário para fim de determinar o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, cancelando a multa, ficando ressalvado eventuais atos pendentes de apreciação pelo tribunal. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 20, Ribeirão dos Índios. Acórdão da 1ª Câmara julgou irregular inexigibilidade de licitação. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não restou comprovada a economicidade, eis que superior aos preços praticados, ademais os custos de combustível tenham sofrido redução, o valor permaneceu inalterado. Voto pelo desprovimento. Em discussão, conselheiro Polizelli. Vista, de vista. Vista ao conselheiro. Está adiada a matéria, portanto. O item 21 eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta. O item 22, pedido de reexame de Brodowski, 2011, relatório já disponibilizado. Preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, meu voto é pelo desprovimento, acompanhando a casa. Alegações não trazem nada para afastar os motivos do parecer combatido. Relator nega reexame contas de Brodowski, está em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, item 23 seguintes. Em conjunto, senhor presidente, 23 a 29. Referido.
são embargos de declaração em face de acordo que negou provimento a recurso ordinário interposto de decisão que julgou parcialmente procedente uma representação e irregulares, pregão presencial, ata de registro de preços, termos aditivos, tudo de responsabilidade da Prefeitura de Olímpia, que é a embargante. Eu conheço em preliminar. Conhecido. A matéria de fundo discutiu e decidiu pela irregularidade de registro de preços apurados a partir de cotações globais em caso de bens e serviços que não eram afins. Seria pertinente que a decisão fosse por preços unitários. O recurso volta-se à rediscussão de mérito, o que não se apresenta cabível. Voto pela rejeição. Em discussão e votação, aprovado. 30, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares termos de aditamento, Prefeitura de Pirassununga, recorrente o ex-prefeito. A instrução é pelo não provimento, tendo em vista o princípio da acessoriedade, já que a matéria principal foi julgada como irregular. Eu conheço e nego o provimento por essa razão. Está em discussão e votação, aprovado. 31, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato entre a Sanasa e Hidrac Saneamento, objeto serviço de substituição e prolongamento de redes de distribuição de água por método não destrutivo, ligações domiciliares, instalação de caixa de proteção de hidrômetros. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Plenário também. Aqui houve exigência de comprovação de qualificação técnica por meio de atestado de capacitação único. Complexidade do objeto não demandava tal restrição. Houve apenas 2 licitantes que se apresentaram e uma delas foi inabilitada exatamente porque não tinha atestado que agregasse num único contrato o cumprimento das 2 obrigações, o que não pode ser desculpado. Ainda agrega-se a isso a fixação de data única para a visita técnica. Nego o provimento com a instrução. Em discussão e votação, aprovado. 32, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato, pois multa ao responsável, recorrentes, Prefeitura de Barueri e o ex-prefeito. Objeto, execução de 128 unidades de habitação popular. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O ponto que determinou a irregularidade da matéria é indiscutível. A Prefeitura se valeu de tabela de preços defasada. Concretamente, entretanto, nós tivemos uma contratação que foi disputada por 11 empresas, o valor inferior ao orçamento, objeto adimplido, não houve termos aditivos para corrigir eventualmente um mergulho decorrente da tabela não ser de 6 meses de atualidade, como o tribunal corretamente exige. Então, apenas pela situação concreta, eu voto pelo provimento dos recursos e penso que a matéria se resolve com uma recomendação à administração para não incidir nessa irregularidade. Em discussão e votação, aprovado o voto. E o 33, senhor presidente, houve um protocolo de petição, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Adiada a matéria de Paranapuã, tem a palavra a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, conforme já adiantado, eu solicito retirada de pauta do item 34 com reinclusão automática. Adiada a matéria. Eu passo a relatar em conjunto, peço permissão para relatar em conjunto os itens 35 a 37 da pauta. Deferido. Trata-se de recursos ordinários interpostos da seguinte conformidade. Item 35, pela Prefeitura de Hortolândia, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato, termos aditivos ao contrato firmado pela municipalidade com Sansim Serviços Médicos Limitado, com imposição de multa de 200 sufespes ao responsável. O juízo de irregularidade proferido fundamentou-se na ausência da correta publicação do edital, desídia da administração a permitir instalar a crise no sistema de saúde municipal e depois promover o pregão em detrimento da criação de vagas e realização de concurso público, destacando que a situação, que deveria ser transitória, perdurou por 2 anos. Toda a instrução de ATJ e SDG pelo não provimento. Item 36, recursos interpostos pelo ex-diretor-presidente e ex-diretor técnico da Urban São José dos Campos, contra a decisão que julgou irregulares o primeiro e segundo termos aditivo, com aplicação de multa de 200 UFESPs. O juízo de irregularidade foi motivado na ausência de justificações plausíveis para a celebração do primeiro termo aditivo, contaminado, por consequentemente,
o realinhamento levado no segundo termo aditivo, sendo ainda que esse segundo termo aditivo foi celebrado após o exaurimento da vigência contratual. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento. O item 37 é um recurso interposto pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, pleiteando reforma de decisão que julgou irregulares concorrência e contrato firmado com a Construrban, Engenharia e Construção. Na ocasião, foi aplicada multa de 500 UFESPs ao responsável. A decisão foi fundamentada nas seguintes questões: inadequação de pesquisa de preço, descarte de proposta de preço global inferior ao da proponente adjudicada, exigência de prova de qualificação técnica operacional acompanhada de CAT. Aqui, a assessoria técnica sobre o aspecto de engenharia foi pelo provimento, já no aspecto jurídico, e chefia da TJ e MPC pelo não provimento. Em preliminar, todos os recursos estão em termo, deles eu conheço. No mérito, na conformidade dos relatórios e votos encaminhados previamente a Vossas Excelências, as razões recursais não foram suficientes para afastar as máculas listadas que recaem sobre todos os processos em exame. Assim, na esteira das manifestações desfavoráveis, eu voto pelo não provimento dos recursos ordinários, ressaltando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. Em discussão e votação, aprovado o voto, relator. Eu passo a relatar o item 38 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Osasco contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e decorrente contrato firmado pela municipalidade com a União Cultural e Educação Pan-Americana para a prestação de serviço de atendimento e capacitação de cidadãos em tecnologia de informação e comunicação. Na ocasião, foi aplicada multa ao prefeito do município equivalente a 500 UFESPs. Fundamentar a decisão combatida falhas referentes à não configuração dos pressupostos inerentes à contratação por dispensa, carência nos autos de elementos hábeis a comprovar a economicidade do ajuste e ausência de priorização do atendimento ao disposto no artigo 3º da Lei Federal 8666. A TJ e a SDG convergiram no sentido do não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Plenário também. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as razões recursais não foram suficientes para afastar a totalidade das falhas consignadas. Eu afasto apenas a impropriedade relativa à justificativa do preço, uma vez que foi efetuada a pesquisa de preço junto a 5 instituições. Nessas condições, eu proponho também a redução da multa aplicada, podendo ser minorada para a sugestão de 300 UFESPs. Nessa conformidade, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto, para a fim de afastar a impropriedade relativa à justificativa do preço e reduzir a multa aplicada ao patamar de 300 UFESPs, mantendo o juízo de regularidade da matéria quanto aos demais aspectos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Passo a relatar o item 39 da pauta. Também encaminhei previamente relatório e voto. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto, da ERP, contra a decisão que julgou regular o termo de prorrogação celebrado entre o DAERP e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, e legais as despesas decorrentes, mas aplicou multa ao senhor Tanielson Wagner Cristiano Campos, superintendente à época, no valor correspondente a 100 UFESPs, em face da reincidência da origem no descumprimento de prazo de remessa dos documentos a esse tribunal. A TJ e a SDG são pelo não provimento do apelo. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, na conformidade do relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, eu observo que, após o apontamento da fiscalização de que o terceiro termo aditivo foi remetido fora do prazo estabelecido nas instruções desse tribunal, a origem não foi notificada a apresentar esclarecimentos a respeito, restando, portanto, inobservado o princípio constitucional da contraditória e ampla defesa. Desse modo, considerando que o termo aditivo foi julgado regular e que os atos posteriores ao apontamento da falha estariam nulos, diante da falta de notificação das partes e por economia processual, eu proponho o voto pelo provimento do recurso ordinário para a fim de cancelar a multa do valor correspondente a 100 UFESPs aplicado ao senhor Tanielson Wagner Cristiano Campos, superintendente à época.
pela procedência do recurso. Tá bom. Está em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Eu passo a relatar o item 40. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Isabel contra a decisão que julgou irregulares o pregão, contrato e editamentos firmados entre a Prefeitura e o Posto Central de Santa Isabel. O juízo de irregularidade prendeu-se na exigência de que o local para abastecimento da frota deveria estar num raio de 2 quilômetros de distância a partir da Coordenadoria da Frota Municipal. Analisando as razões recursais, a assessoria técnica sobre os aspectos jurídicos, chefia TJ, manifestaram-se pelo provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, no caso, a recorrente logrou comprovar que dos 11 postos de combustíveis existentes no município, 9 estão circunscritos à área formada a partir de um raio de 2 quilômetros calculados da Coordenadoria da Frota Municipal, sendo que os 2 restantes que estariam alijados da disputa estão situados na rodovia Presidente Dutra, a aproximadamente 10 quilômetros da garagem da frota. Em consulta à jurisprudência da Casa, observei que esse tribunal tem aceitado o estabelecimento de distância máxima para a localização do posto fornecedor de combustível, desde que a exigência imposta pela administração atenda ao requisito da razoabilidade e permita condições para que haja disputa do objeto. Nesse sentido, eu cito algumas decisões no voto, como a TC 3985, 98913, o TC 31713, 02607. Dessa forma, considerando o relatado, eu acompanho as manifestações da TJ e voto pelo provimento do recurso ordinário. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Eu passo a relatar o item 41 da pauta. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo senhor Hélio Miachon Bueno, na qualidade de ex-prefeito de Mogi Guaçu, em face da decisão que julgou irregulares concorrência e contrato celebrados entre a Prefeitura e a empresa João Afonso Limitada. Na ocasião, foi aplicada multa de 500 UFESPs ao responsável. O recorrente, em preliminar, destaca a ocorrência de prejudicial de nulidade, apontando a indefinição do acordo quanto à autoridade que foi penalizada, e bem assim se a multa deve ser repartida entre os 2 responsáveis. Inclusive, ressalta que essa imprecisão se reflete no despacho, publicado em 28 de agosto de 2008, porque citou unicamente o senhor Geraldo Ferreira Gonçalves, à época vice-presidente em exercício, diferentemente do que constou do acordo, espelhando a ausência de notificação de um dos interessados no desfecho. Processadas razões recursais, assessoria técnica jurídica pelo provimento, de modo divergente, a chefia de ATJ e SDG pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recursos em termos, eu conheço. O plenário acompanha. Ainda em preliminar, quanto à nulidade suscitada pelo recorrente, consistente na ausência de sua notificação para acompanhamento do trâmite processual e apresentação de justificativas nesse tribunal, considero-a procedente. No caso concreto, o exame dos autos revelou que, no despacho publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 28 de agosto de 2008, para fins do disposto no artigo 2º, inciso 13 da Lei Complementar 709, não constou do rol de interessados o nome do senhor Hélio Miachon Bueno, na qualidade de prefeito no período de 2001 a 2008, e a autoridade responsável pela abertura do certame em questão, implicando, em consequência, em vício insanável por nulidade absoluta, que deve ser reconhecido em qualquer grau de instância. A propósito, observo no voto que o plenário, ao apreciar situações análogas, ocorreu o preliminar de nulidade arguída. Desta feita, considerando a ocorrência de uma deficiência processual nos autos que antecederam a decisão ora combatida, eu voto no sentido do acolhimento da prejudicial, para anular a decisão de primeira instância, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de mérito do apelo. É como eu voto. Relator acolhe a prejudicial de nulidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Eu passo a relatar o item 42 da pauta. Trata-se de um pedido de reexame interposto pelo prefeito de Palmital, senhor Reinaldo Custódio da Silva, contra a decisão da primeira Câmara, que, ao apreciar as contas relativas ao exercício de 2011,
emitiu parecer desfavorável em razão da situação econômica financeira, além da falta de recolhimento de encargos sociais devidos ao Instituto de Previdência Local. A instrução, Ministério Público de Contas e STG são pelo não provimento do apelo. Em preliminar, o pedido de reexame está em termos, dele eu conheço. Conhecido. No mérito, as razões do pedido de reexame não são suficientes para afastar o juízo pela rejeição das contas, uma vez que nada inovam ou esclarecem em relação às questões que o ensejaram. Eu encaminhei previamente relatório e voto, e nesse cenário acompanho as manifestações desfavoráveis e nego o provimento ao pedido de reexame. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. A presidência esclarece que no item 41 houve registro de impedimento do conselheiro Renato Martins Costa. Conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, o item 43 da pauta é um assunto importante e versam os autos sobre consulta formulada pelo superintendente do Instituto de Previdência do município de São Bernardo do Campo, SBC Prev, solicitando orientação quanto à possibilidade de aposentadoria com contagem de tempo especial do magistério para titulares do cargos de diretor de escola, assistente diretor de escola, orientador pedagógico e coordenador pedagógico. Eu encaminhei previamente a Vossa Excelência relatório em voto, chamando a atenção que há uma grande demanda de Previdência quanto à questão da aposentadoria de diretores, diretores, orientadores, coordenadores pedagógicos, pois eles buscam equiparação à condição especial de aposentadoria dos professores. Dessa forma, conforme o voto disponibilizado, o pronunciamento prévio do Tribunal de Contas preveniria demandas e julgamentos favoráveis em desconformidade com a legislação aplicável à matéria, além de contribuir para que, devidamente orientados, os institutos apliquem corretamente seus recursos. A assessoria técnica GV da TJ, MPC, e tendo presente manifestação do GTP, acolhida pela presidência, entendo que, não obstante a matéria apresentada contém individualização da situação fática, há relevante razão de interesse público em conhecê-la. Sendo assim, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 226 do Regimento Interno, eu voto pelo conhecimento da consulta. Discussão, conhecimento, conhecido. Senhor, Conselheiro, não. É o conhecimento. Na fase de conhecimento. Me permita, eu tenho dúvidas se não conhecesse aí, esse caso aí. Não sei, eu achei que Vossa Excelência vem na linha do não conhecimento. Posso pedir vista? Então, claro. Eu peço vista. Vista ao conselheiro decano. Conselheiro Dimas Ramalho, continua. Senhor presidente, o item 44, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Tirado de pauta. O item 45, recurso ordinário interposto em fase de decisão que julgou irregulares com base no princípio da sociedade, os termos aditivos firmados entre a Prefeitura de Barueri e Tecipar Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, objetivando a prestação do serviço de engenharia sanitária constituído de tratamento e disposição de resíduos sólidos domiciliares e comerciais empreitados por preços unitários. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes, por isso eu voto pelo conhecimento do apelo. Conhecido. Quanto ao mérito, o princípio da legalidade é de prevalecer como fundamento da decisão recorrida, que fulminou a atuação administrativa, pois os termos estavam contaminados pelo princípio da sobriedade. Mesmo que se concedesse acolher as alegações do recorrente, é incontroversa a regularidade de termos aditivos que resultarem em acréscimos superiores ao permissivo legal. Eu voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho na íntegra, venerando o acordo combativo pelos seus fundamentos. É o voto. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 46, recurso ordinário interposto pelo presidente da Câmara de Martinópolis, em fase de decisão que julgou irregulares contra aquele legislativo no ano de 2011. O doutor Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Atendidos os pressupostos do seu cabimento, com êxito do recurso sem preliminar. Conhecido. No mérito, na forma explicitada no voto previamente disponibilizado, eu dou provimento parcial do recurso interposto para cancelar a multa de 160 do FESP imposta ao presidente, tendo em vista que, de fato, exerceu o presidente da Câmara de 2011, executando o orçamento já aprovado na lei, por lei anterior, mas mantém os demais termos da decisão recorrida. É o voto.
Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, item 47 trata de embargos de declaração opostos por Sandra Patrícia Schink Fadel, ex-presidente da Câmara Municipal de Campos Novos Paulista, contra acórdão desse plenário que negou o provimento a recurso ordinário e confirmou a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas daquele legislativo, relativas ao exercício de 2010, em razão da despesa total do legislativo ter excedido o limite constitucional. Relatório e voto disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a embargante requereu a aprovação de suas contas com fundamento em decisão proferida em outro processo, cujas contas receberam parecer favorável, apesar de excedido o limite em questão. Todavia, a pretensão não pode ser acolhida. No precedente invocado, a falha foi relevada porque existiam outras circunstâncias favoráveis que contribuíram para atenuar a impropriedade, o que não é o caso ora em exame. Também não se vislumbra nenhuma das condições previstas no artigo 78 da Lei Complementar 709/93, capaz de justificar a deflagração de incidente de uniformização de jurisprudência, pois não houve a divergência de interpretação de direito alegada pela embargante, já que é tranquilo o entendimento deste plenário acerca da impossibilidade de inclusão na base de cálculo, para efeitos de transferência de 1/10 da receita advinda de apoio financeiro da União por força da medida provisória 462/09. Ante ao exposto, como a decisão embargada não padece de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. O item 48 refere-se a pedido de reexame interposto por Benedito Carlos Tomás, ex-prefeito municipal de Potim, contra acórdão da segunda Câmara, que decidiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas daquela prefeitura, relativas ao exercício de 2011. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, remanesceram as questões que culminaram a desaprovação das contas. Dentre elas, merecem destaque o não pagamento de precatórios do exercício e o percentual da despesa com pessoal da ordem de 55,94% da receita corrente líquida, o que superou o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, acompanha a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do pedido de reexame, mantendo-se inalterado o parecer recorrido. Em discussão, Potim, para discutir, conselheiro Valdenir. Eu sigo o voto da Vossa Excelência, só que a despesa de pessoal, ela extrapolou no terceiro quadrimestre de 2011. Aí ele reconduziu nos 2 primeiros quadrimestres de 2012. Então eu entendo que ele cumpriu a lei de responsabilidade, nesse quesito, a lei de responsabilidade fiscal. Neste quesito, a despesa de pessoal. Conselheiro relator. Eu confesso que eu não entendi. Em 2011, ele extrapolou 55,94. Foi no terceiro quadrimestre de 2011. No final, no último. Sim. Aí ele reconduziu nos 2 próximos, de 2012. Então eu acho que ele cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, que reconduziu a despesa dos 2 próximos quadrimestres, apesar que não foi no mesmo exercício. Fica só a sugestão. O conselheiro acompanha o voto de Vossa Excelência com essa ressalva. Na questão de pessoal, ele diverge. Bom, como existe o caso dos precatórios, então não vou não nego o reexame, mas segue o conselheiro Valdenir neste particular. Não é fundamento do reexame, a questão do pessoal. Perfeito. Estamos de acordo? Continue em discussão, encerrar a discussão. Eu acho que eu não estou bem segura, não. Vou peço vista nesse processo. Muito bem. Muito bem. Eu ia pedir, mas eu vi que a dúvida de Vossa Excelência era maior. Muito bem. É saudável. Conselheiro Tá bem, Sidney Beraldo continua com a palavra.
Item 49. O item 49 refere-se a pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Araçariguama contra acordo da segunda Câmara, que decidiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas daquela Prefeitura, relativas ao exercício 2011. A instrução desfavorável, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos internos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões do recurso não são suficientes para afastar as irregularidades motivadoras da rejeição das contas. Apesar de apresentar excesso de arrecadação, equivalente a 22,61% da receita prevista, houve déficit de execução orçamentária de 7,32% da receita arrecadada, o que contribuiu para um elevado déficit financeiro, equivalente a 43 dias de arrecadação, cujo crescimento foi da ordem de 123% com relação ao exercício anterior. Dentre as demais falhas, merece destaque o não recolhimento de encargos sociais ao Instituto de Previdência Própria, tanto da parte patronal como das contribuições descontadas dos servidores. Assim, acompanho a TJ e o Ministério Público de Contas. Voto pelo não provimento do pedido de reexame, mantendo-se inalterado o parecer recorrido. O conselheiro nega o reexame em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Valdemir Polizé. Item 50, embargos de declaração posto pela Companhia de Habitação Popular de Bauru, nos quais se deduz omissão do veterano do acórdão, que negou o provimento ao recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregular as dispensas de licitação e contrato. MPC pela rejeição. Em preliminar, embargos declaratórios em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, o acordo embargado deixou claro os fundamentos pelos quais mantiveram a decisão de primeiro grau. No tocante à análise da culpabilidade do embargante para a dosimetria da multa aplicada, também não verifiquei qualquer omissão, na medida em que, para a atribuição do respectivo valor, foi levada em consideração a conduta do administrador. Diante disso, voto pela rejeição dos embargos. Em discussão e votação, aprovado. 51 e 52 em conjunto. Referido. Recursos ordinários interpostos. Item 51. Ex-prefeito de São Sebastião, contra a decisão que julgou irregulares a licitação, contrato e termos aditivos firmados com Soeb Limitada, para execução de serviços de pavimentação e drenagem, permanecendo injustificada a falta de planejamento e de informações técnicas para aferição dos quantitativos, além de projeto básico falho. Item 52. Prefeitura de Piracicaba e Associação Desportiva Cultural Absalão, contra a decisão que julgou irregular prestação de contas do exercício 2008, permanecendo injustificada a ausência de transparência de saques avulsos em conta corrente, sem que se comprovasse relação com o objeto da parceria, além de inconsistências no pagamento de atletas em desconformidade com o plano de trabalho. Relatórios em nossa rede interna. A instrução é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, as razões dos recorrentes não afastaram as irregularidades apontadas nos autos. Voto, portanto, pelo improvimento dos recursos em pauta. Em discussão e votação, aprovado. Item 53, solicito retirada de pauta o retorno ao gabinete para a juntada de memoriais. Adiada a matéria. 54, ação de revisão, proposta por Luiz Fernando Roncada da Silva, ex-presidente da Associação Comunitária Rural de Tarumã, a CRUTA, em face da decisão que negou provimento ao recurso ordinário, interposto contra o julgamento irregular da concessão de recursos e sua aplicação, que objetivou viabilizar empréstimos por intermédio do Banco do Povo Paulista, condenando a entidade a devolver a importância de R$ 47.104,36, recebida do consórcio intermunicipal do Vale do Paranapanema, e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável pelo consórcio. A SDG opinou pelo não conhecimento da presente ação. Os autos figuraram na sessão do Pleno do dia 30 de julho de 2014, quando, por ocasião da sustentação oral feita pelo ex-presidente da CRUTA, foram retirados de pauta. Em preliminar, após a sustentação oral formulada, aliada à documentação encartada nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos para a admissão da ação, nos termos do artigo 73, inciso 4º da Lei Complementar 709. Diante disso, conheço da ação. O plenário acompanha.
No mérito, observe que o autor da ação trouxe esclarecimentos pontuais e o balanço patrimonial referente ao exercício 2006, o que permite a revisão parcial da decisão e consequente julgamento regular tão somente quanto a aplicação dos recursos. Nessas condições, voto pela procedência parcial da presente ação de revisão para o único fim de julgar regulares as contas prestadas pela Associação Comunitária Rural de Tarumã no exercício 2006, além de tornar sem efeito a condenação pela restituição dos valores. É procedente a ação de revisão. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Esgotada a matéria da ordem do dia, indaga o Procurador-Geral de Contas, se deseja vista. Senhor presidente, o Ministério Público requer ciência pessoal dos itens 4 e 8 da pauta. 4 e 8. A matéria seguirá ao conhecimento do Ministério Público de Contas. A palavra é dos conselheiros, novamente. Não há interesse, podemos encerrar a sessão. Boa tarde a todos. Estão encerrados os trabalhos.